Olá, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde ao excelentíssimo senhor ministro-presidente, relator Luiz Barroso, excelentíssima senhora ministra Carmen, excelentíssimos senhores ministros, ilustre procurador-geral da República, colegas defensores, defensoras públicas, advogados, advogados e todos que nos ouvem. Venho nessa tarde, na qualidade de amicus curiae e como defensor público-geral federal, reiterar o posicionamento da Defensoria Pública da União a favor da ampla efetividade das normas constitucionais que definem garantias e liberdades da pessoa humana. A DPU, enquanto instituição nacional, direitos humanos, promoção de direitos humanos, não poderia se furtar a este debate. E como instrumento e regime democrático, reconhece a importância deste tema. A análise do caso perpassa, logicamente, pelo devido processo legal e pelas consequências do princípio constitucional da presunção de inocência. O Superior Tribunal de Justiça afastou a prisão decretada com base no simples advento da condenação do Tribunal de Júri, exatamente porque não se revestia das condições de cautelaridade. No recurso extraordinário, hoje que me antecedeu, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina sustenta que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça teria violado o princípio da soberania dos veredictos. Portanto, o recorrente, o que está, é sustentando uma prisão decorrente de uma condenação em primeira instância, ainda pendente de recurso. Se a doutrina entende que a soberania dos veredictos constitui um direito fundamental, e enquanto direito fundamental, ele se baseia no princípio da dignidade. E adotar o entendimento de que é possível a prisão em razão dessa soberania é privilegiar a argumentação de que o princípio da dignidade da pessoa humana concretiza a partir da prisão do réu, o que certamente ninguém poderia aqui afirmar. Em verdade, o recurso extraordinário pretende propor uma solução inadmissível em que um direito fundamental, como é a soberania dos veredictos, invocado como fundamento para atacar a dignidade do acusado e, claro, em prejuízo do acusado e em favor do Estado acusação. Em termos processuais, é necessário destacar que, em momento algum, o acórdão recorrido ou o próprio recorrente invocam o princípio da proporcionalidade e, muito menos, o princípio da proteção deficiente. Assim, sequer é possível adentrar no nível argumentativo como forma de corrigir o equívoco de se utilizar a soberania dos veredictos para sustentar a prisão do réu. Mesmo o caminho argumentativo que levasse à afirmação do princípio da proteção deficiente também não prosperaria. É que se o princípio decorre dessa vinculação dos atos estatais à materialidade da Constituição, há de incidir de forma corretiva, tão somente quando se identificarem déficits de proteção constitucionalmente indesejáveis. Assim, não há como invocar data venia, o princípio da proibição da proteção deficiente, quando conduza, como no caso, à violação da regra constitucional de tratamento de não considerar culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A propósito, eventual êxito do recurso extraordinário representaria um verdadeiro overruling da jurisprudência desta Suprema Corte e que estaria a superar exatamente o julgamento de mérito firmado na ADC 43, 44 e 54, realizado em 7 de novembro de 2019. De fato, no julgamento de mérito dessas ADCs, foi assentada a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo exige que a prisão decorrente de condenação, o trânsito tem que ocorrer, o trânsito de julgado. Além disto, está situado topograficamente no livro 1 do Código de Processo Penal, intitulado Do Processo em Geral. Portanto, sua aplicabilidade não se limita a um ou outro rito processual. E se aplicaria, claro, ao rito específico do Tribunal do Júri. Não há nenhuma distinção de aplicação da regra a um crime ou outro. Tampouco há uma distinção entre a quantidade de pena eventualmente aplicada, como
pretende trazer aqui o Ministério Público de Santa Catarina. Deveras, como admitir a prisão decorrente da sentença de primeira instância, se foi declarado constitucional dispositivo que, sem qualquer distinção entre ritos processuais, crimes ou penas aplicadas, exige para a prisão decorrente da condenação o trânsito julgado da condenação. Não há como admiti-lo, não há como admitir essa diferenciação de interpretações constitucionais. Em verdade, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, a Suprema Corte adotou um entendimento claro. A prisão decorrente de condenação depende do trânsito em julgado da condenação. Fez-se aplicar a regra constitucional que preza pela existência de um título condenatório transitado em julgado e nessa condição intangível. Como muito bem destacado pelo colega defensor público que me antecedeu, é comum que haja novos julgamentos no tribunal de júri, que, inclusive, haja redução da pena. Daí a importância de não haver a prisão também durante a pendência de recurso. Vale recordar que a condenação não é intangível. Ela está sujeita a recurso que pode conduzir à anulação do julgamento, à retificação do tribunal de quem, ou até mesmo à cassação da decisão. Em qualquer hipótese, tem-se uma decisão condenatória de primeira instância que pode ser devasada. Assim, como considerar essa decisão condenatória de primeira instância como definitiva, como hábil para sustentar uma prisão em cumprimento? É certo que no julgamento do HC 118.770, que inaugurou no âmbito da primeira turma a possibilidade de início de cumprimento de pena após a condenação do Conselho de Segurança, foi idealizada uma solução de tangibilidade da decisão condenatória da primeira instância do Tribunal do Júri. Cogitou-se da suspensão da execução pelo Tribunal de Segunda Instância, caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos. É importante destacar que esse artifício reconhece, antes de tudo, a tangibilidade da sentença condenatória de primeira instância, destinando a compensá-la. Todavia, é necessário indagar quem restituiria a prisão indevida ou o excesso de execução caracterizado pelo lapso, no lapso que vai desde a condenação em primeira instância até a suspensão do cumprimento de pena. Ninguém o fará. O quadro agrava-se quando se tem em conta que o pronunciamento do Conselho de Sentença, posterior ao reconhecimento da nulidade ou da cassação, pode ser absolutório. Tem-se aí, então, uma prisão baseada em fatos que, ao fim e ao cabo, redundariam na absolução, nada mais do que contraditório. E contraditório, igualmente, é a situação em que se permite que, se as normas infraconstitucionais elas fazem alterações ou flexibilizam o recurso, relativizam o princípio da soberania, por que o princípio da presunção constitucional de inocência não faz, não tem a mesma força normativa? Portanto, senhora ministra, senhores ministros, a Defensoria Pública da União manifesta-se pela manutenção do entendimento desta Suprema Corte, firmado na ADC 43, 44 e 54, de modo que se reconheça que a prisão em razão unicamente da condenação, inclusive nos casos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, somente se concretize após o trânsito em julgado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo Cardoso de Magalhães, defensor público-geral federal.